Fala galera, aqui é a Jenny começando mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, eu vou contar um pouco da minha experiência, como foi, o que eu senti quando eu de verdade me entreguei pra Cristo, quando eu decidi ser cristã. Vem comigo? Como é que vocês estão, galera? Tudo certo por aí? Gente, pra começo de história, eu cresci na igreja, meus pais se separaram quando eu tinha uns 9 anos e eu fiquei dos meus 9 aos meus 12 anos mais ou menos, sem ter um acesso à igreja em si. Como assim, Jenny? Não como eu estava acostumada. Ir com frequência, ter uma rotina na igreja. Ia muito menos, mas eu sempre tinha algo dentro de mim. Eu queria, sabe? Eu sempre tinha isso comigo. Eu chegava pra minha mãe e dizia, eu quero ir pra igreja. Tanto que eu morava uma época num lugar que era perto da minha Dinda. E eu comecei a frequentar a igreja com a minha Dinda. Porque eu tinha esse desejo, eu tinha essa necessidade. Eu gostava muito, eu sempre gostei, me sentia muito bem. Minha mãe dizia, ok, eu ia. Foi o que, com 12 anos, quando eu fiz 12 anos, eu disse que eu queria me batizar. Minha mãe frequentava uma igreja, eu disse, mãe, eu vou na igreja da senhora e eu quero me batizar. Cheguei lá nessa igreja, dei o nome, só que eu acho que eu era muito nova, porque eles não continuaram, sabe? Tipo, eu não sei, depende muito de cada igreja em relação a idades, isso vai questão da doutrina, dos dogmas, no entendimento de cada ministério. Eu acho que foi isso, eles nunca falaram, mas eu deixei o nome lá e eles não retornavam, e eu dizia, eu quero me batizar, passou 3, 4 meses e eu não tive retorno. E eu lembro que eu comentei com meu pai. Nessa época, eu visitava o meu pai uma vez por semana, a cada 15 dias, e ele já ia na igreja que eu frequento hoje. Aí eu comentei com o pai, eu disse, pai, tô esperando pra me batizar e não tem e tudo mais. Ele disse, viu, mas teve batismo recente aqui na igreja e que uns 3 meses vai ter batismo de novo, você não quer? Eu disse, tá, pai, só que tipo, a igreja ficava muito longe de onde eu morava na época e não tinha como eu ir de ônibus, muito menos de a pé, sabe? Aí eu disse, mas pai, eu preciso ir pelo menos uma vez por semana na igreja, eu preciso tomar ceia, eu preciso frequentar a igreja, como que eu vou me batizar se eu não vou frequentar? Ele disse, tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou te buscar todo domingo e você vai em tal horário e você vai ir comigo. Eu te busco e te levo pra casa depois. E meu pai fez isso durante 6 meses. E nesses 6 meses foi o quê? Os 3 primeiros meses eu tava buscando, foi janeiro, fevereiro, março. Dia 14 de março eu então me batizei nessa igreja com meu pai. E daí, nos outros 3 meses, eu tava batizada e tudo mais, né? Mas eu uso essa referência dos 6 meses porque foi em junho a gente conseguiu se mudar pra perto da igreja, sabe? Tipo, as 4 quadras da igreja. Mas foi muito importante aquela fase ali em que o pai ele fez isso, sabe? Porque era um desejo meu, eu me sentia. Eu queria muito fazer parte, eu queria muito estar no ministério, eu queria muito ter esse envolvimento, porque era algo que eu tinha no meu coração, sabe? Eu acredito que isso tem muito daquele versículo. Ensina a criança o caminho que deve andar, que nunca se esquecerá dele. Tudo bem que eu era bem nova ainda, mas era aquilo que eu tinha aprendido desde a infância. Era a minha essência, sabe? Como é até hoje. É o meu amor, sabe? Só que naquela época ali eu tava descobrindo o que era a presença de Deus, mas diretamente relacionado à igreja. Como eu falei pra vocês, eu me batizei dia 14 de março. Aí em junho a gente se mudou pra perto da igreja. E eu dizia assim, que quando eu fosse pra igreja, eu queria ser prof da escolinha, queria fazer parte do Ministério Infantil. Foi em junho a gente se mudou, no primeiro domingo que eu tava ali, eu já fui falar com a liderança, porque eu queria fazer parte do Ministério Infantil. Era um desejo do meu coração desde quando eu era criança. Eu queria ser professora do Ministério Infantil. Em agosto, teve uma vigília que a gente foi para Porto Alegre com os jovens. Aí eu pude começar a frequentar os jovens. Naquela época eu queria muito ir nos jovens quando o pai me levava. Só que, tipo, entre eu ir nos jovens e no domingo, como era a minha única forma de alimento, eu ia no domingo. Pra participar da ceia e tudo mais, né? E quando eu podia, eu ia nos jovens, quando eu conseguia, mas era difícil. Naquela época, depois eu comecei a conseguir ir nos jovens. Eu lembro que eu ia quarta no culto, sexta no culto. Eu ia sábado nos jovens e domingo no culto. E eu amava. Amava demais. Eu ia sozinha, porque ele era perto, sabe? Aí eu ia fazer parte do Ministério Infantil. E depois fui batizada no Espírito Santo nessa vigília para Porto Alegre. A gente foi viagem para Porto Alegre no dia estadual. E daí eu fui batizada no Espírito Santo. E foi sensacional, foi incrível. Tipo assim, eu lembro que em julho o pastor tinha feito em junho. A gente tinha feito um propósito, o pastor da época, a gente fez um propósito que era para ser batizado no Espírito Santo. Ele fez, acho que era 10 domingos, com o propósito do batismo no Espírito Santo. Aí, só que tipo, eu participei daqueles domingos,
e tudo mais, e eu não fui batizada no Espírito Santo. E eu tava tipo assim, poxa Deus, aquela iludida, né, gente? Fazia 6 meses, março, abril, maio, junho. Tipo, fazia 3, 4 meses que eu tinha sido batizada nas águas e já tava cansada de buscar o Espírito Santo. Olha a lógica, na minha igreja funciona assim, a gente aceita Jesus, é batizado nas águas e depois batizado no Espírito Santo, digamos assim, sabe? Eu aceitei Jesus ainda quando eu era criança, quando eu tinha uns 6 anos. Eu tava assistindo o missionário R. Soares e daí ele chamou assim e disse: você que quer ser batizado, você que quer aceitar Jesus, você vem bem pertinho da TV e faz essa oração comigo. E eu lembro que eu fui. Enfim, só pra vocês entenderem, aceitei Jesus há uns 6 anos, eu acho. Batizei nas águas com 12 anos. Com os mesmos 12 eu fui batizada no Espírito Santo, né? Mas foi muito louco, porque daí eu passei aquele... de não ser batizada, de buscar e não ser... E nessa época eu queria ter muitos amigos. Tipo, eu queria... Como eu comecei a fazer uns 2 meses que eu tava indo nos jovens, eu queria me enturmar com a galera, sabe? Só que eu não conseguia. Eu ficava nervosa, eu lembro que eu tremia, eu lembro que eu suava frio, eu chegava em casa dizendo, meu Deus, olha a besteira que eu falei. Só que daí eu lembro que eu fui nessa viagem e disse, Deus, quer saber? Eu não tô nem aí. Não tô nem aí se eu vou ter amigos ou não. Eu quero buscar só a tua presença. Eu quero que seja uma viagem pra eu te buscar de verdade. Tá. Peguei e fui nessa viagem. E, gente, foi fantástico, foi fantástico. Eu cheguei lá e eu lembro que o pastor falou assim, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu olhei pra todo mundo assim, eu disse, eu não vou, vai todo mundo ficar me zoando. Pensei comigo, olha que besteira, né? Vai todo mundo ficar me zoando, eu não vou. E depois eu olhei e disse, eu já tentei tantas vezes, não vai ser hoje que eu vou ser batizado. Aí eu lembro que tipo, o Espírito Santo falou assim, entendi na época, né? Mas, se você já tentou tantas vezes, não custa tentar mais uma, né? Tá. Lá fui eu. Gente, foi incrível. Quando eu vi que, tipo, eu não conseguia controlar aquilo, sabe? Dom de línguas. E eu lembro que aquela oração, eu acredito que ela foi longa, mas pra mim parece que foi 30 segundos. Eu lembro que por mim eu ia no banheiro, continuava orando e orando e orando. Foi fantástico, fantástico. Fantástico. Eu conseguia ter o controle, sabe? Foi incrível mesmo, de verdade. E depois disso, como eu digo, uma loucura traz outra loucura, porque a vida com Deus é uma loucura. A gente olha e diz, poxa, como que uma pessoa... Olha o que Deus vai fazer. Tipo, eu olho pra mim, gente, com 12 anos, eu tava ali começando minha vida com Deus. Depois o que eu acho que com 14 anos eu tava cuidando do ministério. Tipo, pra mim tudo aquilo era muito louco, sabe? Porque quem sou eu? Eu não sou nada. Sabe? Uma coisa que eu tava pensando recém até, e que é uma grande coincidência, eu fui batizada. Aceitei Jesus com 6 anos, fui batizada nas águas com 12 anos. E eu recebi um ministério de jovens pra cuidar com 18. Bem certinho, 6. Mas... tipo, quem sou eu pra viver tudo isso? Eu não sou nada, sabe? Só que Jesus faz umas coisas incríveis com a gente. Tipo, quem sou eu pra cuidar do ministério? Quem sou eu? Gente, um ser humano que falha pra caramba, que tá toda hora ali dizendo, Deus, eu falei isso de novo, o Senhor pode me ajudar a vencer isso porque eu não consigo? Sabe? Só que a caminhada com Jesus é essa loucura. A loucura que eu me refiro, gente, é você chegar e confiar em Deus e dizer, Deus, eu tô aqui pro Senhor fazer o que o Senhor quer. Eu não quero ter controle, eu quero simplesmente ser um instrumento. Essa é a loucura de viver com Jesus. E Ele vai fazendo umas coisas assim que tu fica bobo, tu olha e diz, poxa, comigo. O Senhor pode fazer algo tão bom assim através de mim. Porque não somos nós. Eu não tenho capacidade pra fazer algo bom. Eu vivo muito aquele versículo, se não me engano, em Romanos, ou em Coríntios, Romanos, que Paulo fala, eu tento fazer o que é bom, mas quando eu menos percebo eu faço o que é errado, eu faço mal. O mal habita em mim, que é o pecado. Mas o meu coração deseja fazer o bem, que é o que é correto. É Romanos 7:14, que diz assim, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa, o problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas eu sei que o que faço é errado. Isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Entende? É sobre a nossa natureza humana. A nossa natureza humana é pecadora. Quem somos nós?
simples pecadores. Mas no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos uma caminhada com Ele, a gente diz: ei Deus, tem um pecador aqui que não quer mais ser um simples pecador, quer se tornar filho, um filho que é parecido com o Pai, um filho que tem as características do Pai, um filho que é ousado, sabe? Isso que é viver com Deus, essa loucura de você não saber, mas você tá ali. Deus, ó, o Senhor faz o que o Senhor quer comigo. Pra mim não tem outra definição da vida com Deus, a não ser essa. Porque a vida com Deus é exatamente assim. É fantástico, porque você só realmente entende que existe vida quando você começa a viver assim com Deus. Eu coloco a minha vida cristã, minha caminhada cristã espiritual, teve duas partes muito importantes assim que se destacam no meu ver, sabe? Que foi em 2015, os primeiros 6 meses, que foi aqueles que eu contei pra vocês. Onde meu pai me levava, daí eu fui batizada nas águas e depois me mudei pra perto da igreja, tá? Esses foram os primeiros 6 meses. E tipo, gente, foi muita mudança, porque querendo ou não, foi onde eu comecei a aprender sobre coisas, tipo, coisas que eu falava que Deus não se agrada, certas opiniões que eu tinha que Deus não se agrada, onde foi Deus foi me ensinando, sabe? Aquela crosta mais grossa, assim, que detalhes, mas foi essa parte mais grossa que Deus tirou. Só que em 2020, 5 anos depois, eu passei outros 6 meses que foi bem importante também. Porque o que aconteceu? Deus foi tirando aquela camada, só que eu fui deixando muita religiosidade entrar em mim. E eu não sabia. Tinha muita religiosidade implantada desde a minha infância, na verdade. Só que eu não sabia. E pra mim tava certo. Tanto que pra mim era muito difícil ter uma vida com Deus. Eu não conseguia buscar a Deus todos os dias porque pra mim era uma obrigação e não um amor. Não um prazer. Eu lembro que eu ficava: poxa Deus, eu quero te buscar todos os dias, mas eu não consigo. Eu sei que eu preciso ler a Bíblia todos os dias, mas eu não consigo. Porque eu não tinha amor. Eu só tinha obrigação. Eu só fazia por obrigação. Eu sei que eu preciso. Então, eu preciso porque eu amo. Porque é necessário pra mim. Porque eu sinto saudades. Não era assim, sabe? Mas aí o que aconteceu? Em 2020, em janeiro de 2020, dia 25, eu e o Henrique casamos. E eu trabalhava e estudava. Só que em março, pandemia. Todo mundo em casa, né? Jenny sem trabalhar, Jenny sem estudar, tudo em casa. Só que daí ali, um ano antes, eu tinha me afastado da igreja, dos ministérios. Eu estava só no ministério infantil. Tinha me afastado de todos os outros ministérios, decoração, publicidade, dos jovens, tudo. Eu tinha me afastado por conta do pecado, sabe? Eu não conseguia olhar para as pessoas, eu não conseguia voltar para a igreja. Tipo, eu tava ali com a galera. Por quê? Porque eu não conseguia ter um relacionamento real com Deus. E quando eu olhava pra eles, aquilo me incomodava. Porque eu olhava e dizia: Deus, eles conseguem. E eu não consigo. Por conta do pecado que me afastava, sabe? Então tinha esse conflito interno e eu fui me afastando. Fui saindo, fui me afastando. Só que daí em janeiro, ali em 2020, eu passei praticamente só em casa, sem eu ver muito. Eu tava tipo sozinha, porque o Henrique seguiu trabalhando normal. Ele trabalhando no comércio, seguiu trabalhando normal. E eu não. Então começou uma fase assim que eu me sentia muito sozinha. Que eu não tava bem, sabe? Tanto que eu lembro que o Henrique chegava em casa, ele tava sempre muito atento. Porque ele percebeu antes de mim. Eu não percebi que eu não tava bem, que eu tava muito triste. O Henrique percebeu que eu não tava bem antes de mim, sabe? Só que foi nesse processo que eu descobri a presença de Deus. Porque lá no início, quando eu comecei, eu até fui na igreja com depois ia com minha mãe e tudo mais, eu descobri um pouco da presença de Deus, mas eu limitei ela para dentro de um tempo, ou para um momento de oração de joelhos dobrados, sabe? A religiosidade me fez limitar a presença de Deus. E ano passado, Deus fez justamente isso, tirou essa religiosidade para mim descobrir o que era de fato a presença dele. E foi fantástico. Foi ali que eu comecei a ter a necessidade de fazer um devocional diário, por amor a Deus e não por obrigação. Quando eu menos me dei conta, eu tava todos os dias lendo a Bíblia e eu tinha aquela sede, aquele desejo por estar ali, porque no momento em que eu estava lendo, eu estava me sentindo do lado de Jesus, sabe? E foi uma chavinha que virou. O primeiro versículo que Deus falou comigo, abrindo os meus olhos para essa questão, foi: dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu comecei a questionar Deus, e dizia: tá, Deus, todas as coisas, mas tudo mesmo. Tipo, eu vou sair ali fora, eu vou fazer algo pra tua glória. Sabe? E eu comecei a questionar, e questionar, e questionar, e questionar, e questionar. E nesse processo, Deus estava me levando de volta pra dentro da igreja. Deus estava me colocando
despertando no meu coração de novo o desejo de voltar. Foi lutas pra mim conseguir voltar, porque eu tava lá, eu não conseguia me sentir bem e tudo mais, tipo, eu tinha vontade de sair correndo, porque era um conflito que eu precisava vencer, né? Só que Deus estava trabalhando aqui, eu precisei descobrir aqui na minha casa, sozinha, o que era a presença de Deus. Precisei descobrir o amor real por Jesus. Hoje, a Bíblia é algo simbólico pra mim, mas eu tenho um carinho tão grande, não é por ser a minha Bíblia um apego, não. É por pensar que isso aqui é Jesus pra mim hoje. Isso aqui é a voz do meu melhor amigo, é a voz do meu maior amor. Entende? Eu não falo isso por falar, é por sentir isso. Foi nessa pandemia que eu descobri, por isso que eu digo que é os 2 principais 6 meses, assim, da minha caminhada com Deus. Só que eu quero que você descubra isso, sabe? Peça a Deus, eu quero descobrir a tua presença de verdade. Eu quero entender o porquê que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque quando você começa a descobrir a presença de Deus de verdade, ele abre os teus olhos e você entende que, gente, não tem como eu levantar um dia e eu viver um dia inútil. Eu preciso viver algo com Jesus. Todo dia é um novo dia para eu viver algo incrível com Jesus. É sobre eu sair ali fora e viver algo novo com ele. É sobre ele me conduzir uma coisa nova. É sobre eu viver Jesus aqui na terra. É sobre eu viver com Cristo. É sobre Jesus me conduzir nos detalhes. E eu sei que você tá ouvindo isso e muitas vezes tá dizendo, tá, Jenny, mas eu não tô entendendo. Então eu te convido a você orar junto comigo, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço nesse momento, Pai, liberta essa pessoa de toda e qualquer religiosidade que ela tá aprisionada. Pai, eu não quero que a religiosidade, Pai, delimite a presença de Deus na vida dessa pessoa. Não, Pai, eu te peço nesse momento, Pai, que ela possa ser liberta disso. A tua palavra fala, Pai, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Deus, eu determino essa liberdade na vida dessa pessoa. Não, Pai, ela não vai mais ter a presença de Deus na vida dela, limitada pela religiosidade, não, Pai. Nesse momento, Deus, eu te peço, liberta ela, Pai. Transforma, Pai, que ela venha conhecer algo novo do Senhor. Ela venha conhecer a tua presença de uma forma diferente. Ela venha começar a ter desejo por ti. Ela venha começar a ansiar pela tua presença, pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Eu te peço, coloca esse amor, Pai, genuíno nesse coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo que o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Quero que você determine que hoje você é liberto por aquilo que Jesus fez na cruz por você. Ele te ama muito. Ele se entregou no teu lugar para que você hoje possa ser livre e viver a presença de Deus de uma forma única, especial, incrível, fantástico. Tá bom? Galera, eu espero que esse vídeo tenha, de alguma forma, Deus tenha falado no teu coração. Contei um pouco da minha história, do que eu tenho aprendido e vivido, e eu espero que uns anos poder olhar e dizer, poxa vida, ela mal sabia tudo que ela ia viver. Porque com Deus é assim. Tá? Então eu espero que Deus tenha tocado no teu coração, tenha falado contigo. Se Deus tocar no teu coração nesse momento pra você enviar pra alguém, envia, tá bom? Deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ajuda bastante a gente, tá, galera? Então, deixa teu like, que tem muita gente que tá assistindo aí que não tá deixando o like, então, por favor, me ajuda aí. Quanto mais você se inscreve, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo. O YouTube entende que vocês estão gostando, que tá sendo bom pra vocês. Não é à toa que eu peço isso, não. Dessa forma, quando vocês interagem, é que o YouTube entende que é legal e assim ele entrega pra mais pessoas. Então, entregando para mais pessoas vão ser alcançadas por Jesus, tá? Então, eu te peço, por favor, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui, o que Deus falou contigo. Compartilha aí, eu também quero conhecer você, tá? Eu sei que eu me abro bastante aqui, eu conto muito de mim, da minha história, mas eu quero conhecer você também, tá bom? Então, conta alguma coisa aqui embaixo que vai nos deixar próximo, talvez a gente se conhecer mais, tá? Deus abençoe a tua vida, nós temos vídeos novos todos os dias às 20 horas aqui no canal. Então eu te espero amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo. Tchau!